Então, pessoal, essa Sigma Lithium Corporation é uma empresa que eu estou estudando, né? A gente tem as nossas empresas, que a gente tem muito critério de compra, mas a gente tem que estar, ou pelo menos eu tenho que estar sempre antenado aqui em coisa nova. No Brasil, extremamente difícil de achar alguma outra coisa que eu acho que vale a pena o risco de investir. Então, eu decidi estudar outras empresas, fora do Brasil. Aí essa Sigma Lithium Corporation é uma empresa que extrai lítio. E o lítio é a matéria-prima das pilhas que vai em carros elétricos. Então existe uma demanda de lítio absurda no mundo, né? E os maiores produtores de lítio no mundo, hoje, produtores, Austrália, Chile, Argentina e Bolívia. O Brasil está de fora, que ele tem reserva, mas não tem extração de lítio. E aí essa ação dessa empresa, no ano passado, quando a Bolsa Americana despencou, esse cara cresceu 219%. Aí, ó, minhas notas, extratora de lítio, lá, lá, lá. Apareceu uma notícia que a Tesla estava interessada em comprar essa empresa. Aí eu falei, deixa eu ler. Deixa eu ler. Aí eu fui aqui e entrei no site da empresa. Tá aqui, ó, Sigma Lithium. Sigma Lithium, Sigma Lithium. Aí eu comecei a ver aqui, olhei a cara dessas pessoas, falei, onde é que está isso? Comecei a ler. A nossa missão é facilitar a indústria de veículos elétricos, sendo o maior produtor de lítio puro do mundo e também um que produz lítio com o menor custo do mundo de maneira sustentável. Maior produtor de pedra de lítio do mundo. Produção de escalada em fase de 1 a 3. Lítio de alta qualidade. Custo barato. E vai vender direto o lítio para os fabricantes de pilha, que na verdade são os chineses e os coreanos. Beleza? Aí eu estou vendo aqui, tudo bem. Vai extrair lítio através de energia elétrica, tudo certinho. Empresa listada na Bolsa Canadense. Beleza. Aí eu falei, que empresa é essa? Aí coloquei aqui About Sigma. Beleza, tô vendo. Olhei essas montanhas aqui e falei, rapaz, isso aqui tá com cara de ser no Brasil. Sim, é em Minas Gerais. A CEO da empresa, CEO, Chief Executive Officer, Ana Cabral Gardner, brasileira, trabalhava nos Estados Unidos, largou o banco e comprou a usina, a mina de lítio e decidiu lançar essa empresa na Bolsa Canadense antes de extrair lítio. Ela captou dinheiro na Bolsa, né? Obviamente investimento de risco. Quem entrou sabia dos riscos. E agora vai começar a extrair lítio. Vai extrair lítio lá de Minas Gerais. Aqui aparece ela falando, bababá, da extratora de lítio. Muito interessante. Muito interessante. A recomendação aqui desse site é comprar, e esse aqui, essa Calinaclo segura. Mas eu achei bem interessante que apareceu essa notícia aqui, ó. Quer ver, ó? Tesla, Sigma. Foi aqui que eu li, ó. Sigma Lithium pode ser comprado pela Tesla, 24 de fevereiro, notícia fresquinha. Complexo de implantação no Vale do Jequitinhonha vai produzir lítio, principal insumo para baterias de carros elétricos. Há 8 dias atrás, a Sigma Lithium inseriu o Brasil na cadeia do carro elétrico e está atraindo a Tesla. Sigma Lithium, a mineradora brasileira com fábrica no Brasil, blá, 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 que atrai o Elon Musk e a Tesla. Então, nos nossos critérios, uma empresa dessa estaria num setor de muito risco, porque ela ainda não é operacional. Ela não vendeu nada. Vem aqui, ó, quer ver, ó? Financials, Income Statement, que é entrada de dinheiro, zero. Ela só está gastando dinheiro, ó,
desde 2017, 18, gastando dinheiro para montar a mineradora e vai começar a extrair o lítio agora, esse ano. Então, muito, muito interessante. Até criei aqui um portfólio de eletromobilidade para acompanhar, hoje a Bolsa despencou, né, no mundo inteiro, para acompanhar as empresas de eletromobilidade. Então, o que eu tenho aqui que eu estou monitorando? Ferrari, Sigma Lithium, ALB, que é a Albemarle Corporation, é a maior mineradora de lítio do mundo, ela é americana, mas ela extrai no mundo todo. SQM, a maior mineradora de lítio do Chile, Sociedade Química e Mineira de Chile. Tesla, Faraday Futures, que está fazendo um caminhão elétrico, Nikola, que está fazendo um caminhão elétrico, Lucid Motors, que está fazendo um carro elétrico, NIO, que está fazendo um carro elétrico, e a Rivian, que está fazendo picapes elétricas. Então, só para conhecimento de vocês, eu estou estudando muito esse segmento, tá? Porque dizem que o lítio vai ser o petróleo do futuro. As máquinas estão sendo convertidas, as máquinas de combustão interna para máquinas elétricas, né? Então, por exemplo, roçadeira, daqui a 10 anos não vai existir mais roçadeira a gasolina, vai ser toda elétrica. E carros, e máquinas, e trator, e trem, e caminhão, e ônibus, e etc., vai acabar a extração do petróleo. Lógico, vai ser vai ter um período de transição entre a troca de matriz energética, e é muito interessante. Então, como essa transição ainda não está nem na metade, aí vem a pergunta, né? Será que vale a pena a gente entrar numa empresa que está começando a extrair lítio agora e depois ela vai bombar e aí a gente pega essa onda de crescimento dela, depois ela vai ficar estável, né? Não vai crescer a vida inteira. Então, essa é o meu questionamento durante esses dias e não cheguei a nenhuma conclusão ainda não. Mas o estudo está bem legal e teremos novidades aí, que aqui no Brasil está bem complicado. Ainda mais por causa da situação política do Brasil, muito menos por causa das empresas. Então, vamos iniciar a live com o tema de hoje. O tema de hoje vamos colocar aqui o nosso usuário de teste chamorro, mostrar para vocês o resultado financeiro das empresas que já mostraram o fechamento fiscal do Q4 de 2022, eu coloquei 2002 na chamada, né? Que também fecha o ano de 2022. O Q4 é o último quarto de 2022, outubro, novembro e dezembro, e também com esse resultado a gente tem um resultado encerrado de 2022 das empresas. Ainda estamos no meio dos balanços financeiros, a cada dia sai uma empresa diferente. No Sintax nós temos 83 empresas monitoradas, tá? E, obviamente, sempre um cliente solicita, Cristian, analisa essa outra, e eu sempre faço a mesma pergunta, né? O que te chamou a atenção nessa empresa? Porque para eu colocar no Sintax, o Sintax é uma ferramenta extremamente manual, né, gente? Pode parecer que as coisas são bem automatizadas aqui, mas o robô sou eu. Então, eu não tenho problema nenhum de colocar uma empresa boa, que vale a pena estudar, que ainda não está no nosso radar, mas que ela pelo menos passe nos nossos critérios que nós definimos para os nossos investimentos. Você sabe muito bem que eu não gosto de empresinha da moda, tá? Mas por que eu não gosto? É porque eu já perdi muito dinheiro com isso, gente, tá? Eu já perdi muito dinheiro com isso. Então, para que eu vou arriscar se eu não tenho conhecimento, nem capacidade, talvez, didática, de conseguir fazer investimento de modinha? O que é investimento de modinha? É uma empresa que está bombando neste momento, ou seja, é uma praia com péssimas ondas, mas agora está dando uma excelente maré que tem ondas muito boas para surfar. Então tem que entrar no momento certo, surfar e depois rachar fora. Esse tipo de investimento, eu não tenho capacidade de fazer. Eu não estou falando que não dá certo, eu não estou falando que não é possível fazer fortuna com isso. Eu estou falando que eu não tenho capacidade intelectual, vamos falar a verdade, eu não tenho capacidade intelectual de ficar fazendo essas análises, porque se a empresa não vale nada e ela começa a subir, eu vou me pegar o quê para tentar descobrir até onde ela vai? Entendeu? A empresa começa a subir, está todo mundo ganhando dinheiro, e eu falo, gente, a empresa está absurdamente cara, não tem fundamento nenhum. Pô, mas está subindo 80%, minha carteira está caindo 20%. Eu falo, cara, eu não posso investir numa empresa somente olhando o preço. Obviamente, o preço é utilizado para gerar outros
fundamentos matemáticos e fundamentalistas aqui dentro do sintaxe. Preço, sim, é utilizado. Não preço nu e cru, o preço puro sangue. Ele é utilizado dentro de fórmulas matemáticas aqui dentro do sintaxe para a gente tentar ver como é que está o valor da empresa. Mas a constância de resultado é algo que eu percebo. Ou seja, se uma empresa deu muito prejuízo no passado e agora está bombando, eu não invisto. A não ser que eu estude a empresa muito, mas muito, para tentar descobrir que aquele passado negro que ela teve não vai acontecer mais. Pode existir uma empresa assim? Lógico que pode. Existe um turnaround acontecendo toda hora no mundo de negócios. Uma empresa era péssima, porque o diretor é ladrão, porque a equipe não sei do que, ela investia de maneira errada, a tecnologia mudou e agora a tecnologia pegou exatamente o que aquela empresa fazia e agora ela vai surfar saindo daí para frente. Pô, legal, essa empresa eu topo, mas eu acho muito difícil encontrar. Pega o caso da WEG, tá? Que praticamente todos nós aqui temos a WEG. A WEG acabou de anunciar que vai fazer baterias de carros elétricos no Brasil. Tá? Você fala, putz, essa empresa surpreendendo a gente positivamente cada dia mais. O preço dela está nas alturas, o PL está super esticado, tem que tomar cuidado, não pode se lambuzar demais de VEG, etc. Mas é uma empresa que nós acertamos muito. Quem está comigo há muitos anos sabe que quando a gente começou na VEG não tinha nada dessas coisas. A gente começou na VEG e deu muito certo. E na carteira de vários clientes, a VEG chega a ser a única empresa positiva. E ainda assim o investimento em ações valeu a pena, só porque a VEG salvou. Putz, se não fosse a VEG eu estava ferrado. Se não fosse a VEG, algumas pessoas estavam ferradas assim. Pô, Cris, você mandou muito mal, hein? Você chutou um monte de empresa, foi todo mundo mal, e só ela que se deu bem. Eu falo, eu só não aceito o chute. Eu não chuto. Eu posso fazer errado, mas chutar eu não chuto não, tá? E a gente vai calibrando aqui a nossa calculadora, a gente vai calibrando aqui o nosso chute, mas não está fácil, absolutamente não está fácil, está muito difícil. Os últimos 3 anos têm sido péssimos para a Bolsa de Valores, péssimo. A Bolsa não descola, a Bolsa não vai. Quando começa a subir, os traders vão... Olha hoje, gente, olha hoje. Começou a ameaçar subir um pouquinho, já derrubar a Bolsa tudo de novo, a Bolsa é feita de especuladores no curto prazo. Então, você tem que acreditar no processo, tá? Os fundos imobiliários vão gerar dividend yield todos os meses para a gente, o cupom do Tesouro cai mês sim, mês não, e as ações de empresas, a gente tem que focar no balanço delas, se elas estiverem financeiramente bem, não tem porquê, se a ação cair, a ação não voltar, tá? Não tem, a não ser se você comprou muito caro. Então, dado esse resumo, vamos dar uma olhadinha nos resultados de algumas empresas, vamos tentar passar todas aqui, lembrando, pessoal, que acho que tem uns 20 empresas aqui, então tem mais 60, a gente não vai falar de todas aqui na live, porque vocês vão ver aqui qual que é o caminho, e vocês podem analisar depois. Então, vamos ver se tem várias maneiras de achar aqui, deixa eu ver se eu acho desse jeito aqui, vamos lá, ações, eu vou garimpar, eu quero que você me mostre empresas que estão monitoradas, já está em sim, Q4 de 2022. Vamos ver se aparece. Beleza, pessoal. Então, já apareceu as empresas que estão aqui, já estão com resultados no Sintaxe, inclusive o semáforo delas, o farol que eu dei para o resultado já está pintado aqui, tá? Então, 2 empresas com vermelho, a Brasil Agro e a EDP Energia, temos um amarelo, que é o Bradescão, e o resto está tudo verde, que eu gostei do resultado, tá bom? Então, a gente vai passar aqui rapidamente todas essas empresas para a gente dar uma olhadinha no resultado. Então, eu vou clicar aqui, eu vou passar o mouse, vou clicar em cima, vou ver se vai. Foi. Vou colocar aqui direto em balanços. Aqui a gente está falando da Visa, tá? Um balanço dos Estados Unidos, resultado verde, lucrou 3,94 bilhões de dólares nos últimos 3 meses do ano, com uma margem de 51%. PL de 26, mas a gente pode ver que o PL dela, apesar de estar 26 no dia do reporte, ainda é o mais barato dos últimos 4 trimestres. Então, ou seja, ela lucrou mais do que ela já lucrou nesses últimos 1, 2, 3, 4, 5 trimestres, ainda assim o preço dela caiu. Lógico que foi a crise dos Estados Unidos lá que derrubou tudo, mostrando-se, então, que se ela continuar nessa caminhada, é um baita do investimento. E lembrando que sempre que aparece uma figurinha aqui no Sintaxe, só você passar o mouse em cima, ele vai te explicar. Então, primeiro, empresa que lucrou
mais de 1 bilhão, ganha diamante. Tem a margem acima de 50%, acima de 20%, já ganha diamante. Né? Se ela tivesse o PL abaixo de 10, ia ter ganhado também aqui um diamante, mas não está com PL de 26, empresa americana, geralmente está um pouco mais caro que as brasileiras. E aqui tem um diamante também, margem de 20%, lucrou mais de 1 bi no trimestre, somente para empresas diamante. Então, os resultados da Visa, que é uma empresa absurdamente eficiente, tá? Absurdamente eficiente, uma empresa que é uma empresa de software, tá? De tecnologia, de finanças, de software, e que lucra 51% do que vende. Eu sempre brinco, eu falo, olha, acha uma empresa no Brasil que tem lucro acima de 50% de maneira recorrente, toda hora, tá lá, ó, avisa, toda hora tem. Um negócio com uma margem de 50%, o cara não quebra. O cara quebrar tem que mudar o mundo. Então, Visa, top das galáxias. Próximo, Cielo, uma empresa que deu só prejuízo para a gente no passado, um dos piores investimentos que eu já fiz na minha vida, serviu de aprendizado. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque no passado, com a história das maquininhas que entraram, ela realmente foi muito mal, mas agora parece que está voltando, então eu dei sinal verde para ela, ela lucrou 417 milhões, com uma margem de 15. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Ó. Eu cliquei aqui, tá, pessoal? Cliquei aqui, ó, em fundamentos. Aí a gente vem descendo aqui, e aí vamos dar uma olhadinha no lucro, ó. Então, vagarosamente, a gente já consegue enxergar que o lucro da Cielo, olha só isso aqui que me quebrou, ó, tá? Essa queda aqui, até ela entrar em prejuízo, me quebrou. A diretoria demorou muito para fazer uma melhoria na empresa para ela voltar ao crescimento. Então, o que dá para ver aqui? Ó? Aqui a empresa era top, aqui a empresa era uma merda, e agora é uma empresa em recuperação, tá? Aqui valia a pena comprar, aqui tinha que ter saído o quanto antes possível, tá? Não saí no tempo adequado, não acreditei que ia virar, que ia cair tanto o lucro desse jeito, obviamente o preço despencou proporcionalmente, tá, pessoal? E agora parece, de novo, que é uma empresa que vale a pena investir, porque ela voltou ao crescimento. Mas eu sou gato escaldado, né? Eu não tenho coragem de colocar dinheiro nela ainda, apesar que tudo parece que ela vai voltar, mas, cara, maquininha de pagamento, daqui a pouco vem um WhatsApp web, vem alguma outra coisa aí de novo, aí lá vai a Cielo se estrepar de novo. O preço, conforme ela está crescendo, saiu de 2, foi para 5, ou seja, cresceu pra caramba, né? Mas se você ver aqui a queda de preço nos últimos anos, vou mostrar para vocês o tamanho do ferro que a gente tomou, olha lá, olha o preço. É bacana, né? O preço chegar a 2 e ela está a 26. Olha isso aqui. Isso aqui é uma queda de 90%. Tá? Então, legal, Cielo, parabéns para você, recupere. Quem teve fôlego para aguentar. Agora, o cara que comprou a 26, a 24, a 20, a 15, a 10, a 9, a 8, até, o cara que comprou a 8, ele está com menos 50% na Cielo. Tem muito chão para crescer ainda para ela voltar, mas eu não estou afim de esperar isso não, porque essa empresa para mim já era. Mas acho importante acompanhar, é importante a gente ter esse caso de estudo aqui no Sintax, porque caso alguém queira fazer um estudo, analisar uma empresa que cresceu muito, estabilizou, depois caiu e está saindo da lama, acho que um estudo de caso é muito bom. Vamos dar uma olhadinha agora no Itaú. Itaú, uma máquina de fazer dinheiro. Balanço dela. Vendeu 145 bilhões, lucrou 6 bilhões em 3 meses, uma margem de 4, uma margem muito baixa, tá? Mas o PL dela também abaixo de 10, então ela teve aí um diamante e uma mãozinha de dinheiro que a gente gostou, não gostamos nada da margem, que a margem dela, pessoal, o que aconteceu? Ó, 10, 11, o que é isso aqui? Isso aqui com certeza é Americanas, previsão para devedores, ela já começou a guardar dinheiro para pagar calotes. E quando ela faz isso, ela tira do lucro, tá? Não é que ela lucrava 8, 8, 9 e agora teve um resultado ruim e lucrou somente 6. Não. Ela continuou lucrando, ela tirou o dinheiro daí. O que me chamou a atenção, que eu não descobri ainda, como é que a receita foi para 145 bilhões, tá? Isso aqui parece meio estranho. Não tem que revisar de novo isso daí. Tá? Vou até anotar aqui, pessoal, que essa receita de 145 bilhões, não. Será que foi isso mesmo? Vou até de novo aqui. 145 bilhões? Aparecendo que está errado. Mas é o que temos para hoje. Então, resultado verde.
que eu escrevi? Quase 7 bilhões de lucro e tem gente reclamando ainda. Para de reclamar e segue o jogo. Porto Seguro, tá aí uma empresa que cresceu. Uma empresa que cresceu nos últimos tempos. Dei farol, pode pagar. Dei farol verde para ela e escrevi o seguinte: testou os acionistas em 2022. Parece que agora engrenou, depois de patinar forte no começo do ano. A expectativa é que os próximos trimestres sejam fortes. Muita gente questionando, por que eu tenho essa merda? Não cresce, não cresce, não cresce. Eu falei, calma, brother. Então, o que aconteceu? Ela vendia, né? Ela vendia 6, vendia 5, vendia 6, vendia 7, vendia 7, só que agora com uma margem pequena, margem de 7, margem de 1, margem de 3, margem de 4, aí agora teve um resultado razoavelmente bom com margem de 7, a ação já voltou a subir e o PL também acompanhou. Então, o que acontece? A empresa ficou mais cara, o preço dela subiu, mas segue sendo uma empresa muito buena. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui como é que está a evolução do lucro, que a gente deve conseguir enxergar aqui. Ó, o preço, conforme eu falei para vocês, né? A gente está comprando e ó, o preço está voltando a subir. Beleza, ótimo. Tá? Bom por um lado. Vamos lá. Ó, a receita, olha que legal a receita por trimestre, gente. Gráfico assim que a gente busca, tá? É assim que a gente gosta. Receita crescente. Olha lá, bateu recorde de vendas em 2022. Ó, é assim que a gente gosta, tá? Gráfico de empresa que cresce todo ano um pouquinho. Lucro, aí a gente já não teve aquele gráfico tão bonito. Ela vinha numa crescente, bacana. Aí bateu. 2021, o lucro começou a cair. Tá? Então, aqui teve com certeza um período ótimo de crescimento e aqui teve um período de queda de cota. Mas por quê? Porque o preço sempre segue o que está acontecendo com o lucro. Não adianta inventar nenhuma outra métrica. Se a empresa vai crescer os seus lucros, o preço vai subir. Se a empresa está caindo o preço seguidamente, pode vir aqui no sintaxe e ver que o lucro está caindo. Aí tem que estudar aqui o que está acontecendo. E no caso da Porto Seguro, isso aqui também foi aumento de sinistralidade. Aumentou muitos acidentes, voltou da pandemia, sei lá o que aconteceu aqui, aumentou um monte de coisa. Tem que guardar dinheiro para calote também, que faz parte do Grupo Itaú, e etc. Então, mas agora, o resultado até que foi realmente bom. O Q4 do ano passado foi de 296 milhões, e esse ano foi de 569, tivemos aí um crescimento de quase 100%, o que deixou a gente bem feliz. Tomara que daqui para frente continue lucrando bastante, porque a gente gosta de seguradora, pela estabilidade do segmento, né? O lucro anual não foi lá grandes coisas, que ela teve um 2021 muito, muito estranho, 2022 muito ruim, mas ainda assim, ó, dá para ver que o lucro de 1,1 bilhão no ano está mais ou menos em linha com o que ela tinha nos outros anos, então parece uma empresa estável. Gosto de empresa estável, não gosto de empresa que fica me dando notícia ruim, não, tá? Empresa de seguro, outra coisa bela das empresas de seguro é que ela não tem dívida. A dívida dela é negativa, ou seja, se é negativa, ela tem mais caixa do que dívida, isso é muito bom. Vai quebrar? Não vai quebrar. Não vai quebrar. É dinheirinho, Porto Seguro, do jeito que a gente gosta. Vamos lá? Próxima empresa, Brasil Agro. O que Brasil Agro faz? Vende terra, compra terra, vende boi, cria boi e planta soja. Muita gente pergunta, Christian, não tem nenhuma empresa de agronegócio no Brasil? Tem. Brasil Agro. Compra terra, está lá no Centro-Oeste, boi, vaca, milho, soja, exporta. Pô, e como é que ela vai? Só a gente vê, vamos ver. Né? Eu não segui a empresa, não comentava diretamente, agora estou tentando comentar, mas na primeira vez que eu fiz um comentário sobre ela, ela já entrou em prejuízo. Prejuízo de 13 milhões, o prejuízo de nada, mas eu escrevi farol vermelho, lógico, não vou nem discutir, e minha opinião é a seguinte, preciso comentar prejuízo? Não preciso comentar prejuízo. Acabou. Tá? Margem de 13, margem de 7, margem de 20, margem de 50, ou seja, uma montanha russa de margem, tá? Um PL ridículo lá embaixo, e aí fala, puta, tá muito barata, vamos analisar, né? Então a gente dá uma olhadinha rapidamente nos fundamentos, ver se a gente descobre alguma coisa aqui. Ó, olha aqui. Receita, né?
vai, exagerando aqui, estável, bombou e está caindo. A grande pergunta é, o que está acontecendo aqui? É safra? É seca? É praga? Não vendeu mais terra? É Lula? Não sei, não sei. Mas não é um gráfico que eu gosto. E olha esse aqui. Esse aqui é o do lucro por trimestre, né? Então, teve alguma coisa aqui gigantesca, com certeza não recorrente. Depois um lucrinho merreca, lucrinho merreca, deu um prejuízozinho aqui. Aí cresceu, caiu, um prejuízinho aqui. Gente, não gostei. Não gostei desse gráfico, não. Não gostei desse esquema sazonal de hora eu ganho, hora eu perco. Olha só que loucura. Esse ano eu perdi 282 milhões. 3 anos depois, eu ganhei 670 milhões. Cacete, como assim? Paulo, o microfone é seu, amigo, pode falar. Boa noite, Cris, boa noite a todos. Eu sou aqui do Mato Grosso, eu Opa! acompanho essa empresa aí, Ah, e ela é sazonal mesmo. Por quê? Porque é isso que você falou, ela vende, compra terra, ela vive de plantação, então quando ela vende uma terra, quando já está uma terra boa para produzir, top. Então ela vende uma fazenda top. E aí ela aham, compra uma fazenda que ela precisa investir. A fazenda entendi. crua, precisa jogar dinheiro, e quando planta, a produção é 10 sacos de soja por hectare no primeiro ano, aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e aí vira uma fazenda top, e aí ela vende. É isso que Beleza, ela faz. show de bola. Obrigado pelo comentário, ainda mais você que é da região, mostrando justamente, né, que é um tipo de negócio cíclico, né? Talvez aqui vender uma fazenda com prejuízo, aqui vender uma fazenda com super lucro, então é um tipo de investimento que eu diria até certo ponto pouco previsível. E obviamente a cota vai acabar refletindo isso, né? Olha como a cota, ela, como diz a galera que vareia, né? Ela é um sobe e desce, é uma montanha de emoções. Não é uma empresa com muito volume na bolsa, mas assim, não gostei, 3 anos de prejuízo, não estou falando que a empresa é ruim, eu não gosto, o critério de tentar encontrar locais mais seguros, eu não gostei. Banco do Brasil, isso aqui, vamos lá, no balanço, o que eu escrevi? Se não fosse estatal, seria uma das melhores ações do Brasil. Belo resultado, mais 8 bilhões de lucro. Uau! Aqui, 8 bilhões de lucro, um PL de 4 de graça, margem de 12, que é uma margem relativamente boa para banco, receita de 64 bilhões, Banco do Brasil farol verde sempre. Se não fosse estatal, ou não olha nos fundamentos, porque essa empresa ela tem um negócio muito interessante. Ela parece ser extremamente previsível em relação ao preço dela. Ó, o preço dela, 40, foi para 50. Covid foi para 27 e está subindo agora. Tá? Mas se você tirar o período de Covid, teoricamente é uma empresa que está sempre crescendo. Né? Estava crescendo, tomou a paulada, vou crescer devagarzinho. Tá? Então, ou seja, parece que dá para esse... Mas por que ela cresce sempre? Do jeito que a gente gosta. Porque a receita deveria crescer, mas não é o caso. Olha só que interessante. A receita caindo. Depois subiu. Isso aqui é estranho. O preço não refletiu isso daqui, não. Aí já não teve uma coordenação entre o resultado trimestral com o preço. Vamos ver o anual. O anual mostra exatamente isso. Anualmente, a receita caindo sem parar. Caindo, 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 caindo. Da Covid para cima, subindo, tendo os melhores resultados da história, com 236 bilhões de reais em receita. Alguém poderia imaginar ou chutar por que aconteceu isso? Alguém poderia chutar por que o Banco do Brasil quase dobrou a sua receita em 2022? Vou ajudar, hein? Vou ajudar vocês. Imagina que há
95% da população brasileira coloca dinheiro na poupança. Vocês acham que o Banco do Brasil coloca dinheiro aonde? Poupança não existe. Não existe um investimento. Poupança é um dinheiro que você dá para o banco. Fala, Renan. Para os juros altos primeiro. Acertou. Por causa dos juros altos. Tá? Então, Renan, que nem mora no Brasil, acertou. Juro alto, banqueiro está adorando. Opa! O brasileiro coloca bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões na poupança, entrega para o cara 6%, coloca tudo isso no Tesouro Direto, pagando 12, 13, a receita vai lá em cima. É isso aí. Lucro, idem. Olha o lucro. Vai embora. Isso aqui é legal, hein? Ó, vocês viram que a receita estava caindo, o lucro nunca. Isso aqui é bacana, gente. Isso aqui é muito bom. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só que lindo. Que lindo. Uau. Lucro anualizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de relatórios no Sintax. Quedinha, Dilma, depois pega, caiu na Covid, voltou a subir. Recorde. Recorde, 29 bilhões de lucro em 2022. Recorde. Show. Show. Margem. Estatal, hein? Estatal. Pouco eficiente? Nada. Melhorando a eficiência a cada ano que passa. Bolsonaristas vão falar, foi o mito, foi o Bolsonaro que fez isso. Não, tem nada de Bolsonaro aqui não. Bolsonaro entrou aqui, ó, 2019. Já vinha numa tendência de melhoria. No período Bolsonaro, que acabou aqui, ó, caiu um pouquinho. Mas o trend, a tendência é uma empresa com melhoria de eficiência operacional. Estamos falando de uma estatal, hein? Vocês sabem que eu gosto muito do Banco do Brasil. Então vamos lá. Talvez a única estatal que passe. Bradescão. Vamos lá. Bradescom. O que eu escrevi no Bradesco? Ganhou amarelo somente para chamar a atenção da redução do lucro devido ao aumento do PDD, provisão de devedores duvidosos como Americanas. No resto, segue gerando bilhões em bilhões. Por quê? Bradesco lucrava 6, lucrava 7, lucrava 6, lucrava 5, lucrou 0,82, um resultado catastrófico. A ação despencou, o Bradesco vai acabar, meu Deus do céu, a margem só de 2%, o PL dele foi para 6, nada disso. Tá tudo certo com o Bradesco. Vamos dar uma olhadinha nos fundamentos? A gente desce. Preço só despencando. Comprei Bradesco a 20, hoje está 11. Estou com 50% de perda no Bradesco. Meu Deus do céu, caiu a casa. Caiu nada. Acho. Aproveita. Olha aí, ó. Receita. Receita. Recorde histórico. 190 bilhões de reais em 2022. Os executivos estão batendo palma. Nunca venderam tanto, nunca fizeram tanto dinheiro. Com a Selic alta, os caras estão bombando. Bom, olha que lindo gráfico de lucro por trimestre. Bradescão, só sobe. Toma porrada da Covid, volta a subir. Toma porrada da Americanas. O que vai acontecer depois? Vai continuar subindo. Vai continuar subindo. Daqui a alguns anos, quem tiver comigo ainda, vamos fazer um gráfico assim de serrote, ó. Lembra, galera? Porrada da Americanas voltou a subir. Não tem, os caras são foda. Tá lá. Lucro anualizado. Fechou 2022 com 20 bilhões de lucro. Tá bom. Não foi 25 igual 2019, nem foi 25 igual 2021, mas tá bom. Mas tá bom. 20 bilhões de lucro por ano, tá bom. Tá tudo bem. Putz, mas a margem está caindo, Christian, o preço também, exatamente, tem que saber por quê. Americanas, deixa um monte de coisas americanas. Americanas é um vai e passa. Americanas vai e passa. Assim como o Bradescão
por volta de R$10. Quanto está o Bradesco hoje? BBDC3. 11,62, muito parecido aqui. Bradescão a 11. Anota aí, gente. Ó, vou escrever aqui na live. Daqui a alguns anos a gente vai ver a live. BBDC3 estava R$11. Tira a foto. Pronto. O que você quer dizer com isso? Eu não quero dizer nada. Só estou falando que isso aqui não vai durar muito tempo, não. Aí o que acontece? O caboclo que começa a investir em 2020 compra Bradesco numa média de 17. A ação vai a 11. O cara fica com menos 60 no Bradesco. Aí o cara fala o seguinte: nunca mais entro na bolsa, me fudi, vou sair daqui. O que vai acontecer com ele? Quando recuperar, fizer a subida de volta, ele não vai nem saber, porque ele já nunca mais vai colocar dinheiro na bolsa. Tá? Pessoal, vocês que estão aqui hoje são resilientes. Está havendo uma debandada de clientes. E a razão é: eu não aguento mais perder dinheiro. E a minha pergunta é: quem está perdendo dinheiro aqui? Só vai perder dinheiro quem vender Bradesco a 11. Puta, eu comprei a 20. Então, se entrou na bolsa imaginando que vai ganhar dinheiro a curto prazo, não deveria estar na bolsa. Eu falo isso no YouTube 2 vezes por semana. Se você não entende como é que funciona esse mecanismo de empresas, etc., sai da bolsa. E a bolsa continua moendo. Ela continua transferindo dinheiro dos apressados para os mais calmos e vagarosos. Os apressados, que comprou a 20 o Bradesco, vendeu a 11, vendeu para quem? Alguém comprou a 11. Quem comprou a 11? Eu e vocês. Mas quem é um maluco de vendeu a 11? O apressado, o impaciente. Ele comprou a 20 e vendeu a 11. Quem está comprando é a gente. É assim, eu fico muito triste. Fico muito triste, porque realmente a capacidade de entender ciclos de economia, nem todo mundo tem. Tá? Vou até abrir aqui para vocês verem, já que a gente está entre amigos aqui. É assim, a bolsa faz isso, certo? Sempre será cíclica, só que o gráfico é quase isso, porque, como diz um grande amigo meu, investidor top das galáxias, ele fala que a bolsa sobe caindo. Então ele fala que a bolsa faz isso. Tá? Vamos imaginar que esse ciclo entre esse ponto aqui, que é uma baixa, e esse ponto aqui, que é uma alta, isso aqui é um ciclo, tá? De uma alta, depois ele cai e atinge um bottom, tá? Qual é o tamanho desses ciclos? Alguém gostaria de chutar? Quanto vocês acham que é esse ciclo? Quanto tempo? 4 anos, 5 anos? Não, você acertou em cheio. Eu ia falar entre 3 e 5 anos. Parece que a gente combinou. Tá? Então, vou dar nota 10 para o Renan hoje. Porque eu acho, só eu acho, não tenho matemática nenhuma, eu acho que os ciclos econômicos são entre 3 a 5 anos. Então, se o caboclo entra aqui, na alta, e aí tomou tinta no primeiro ano, tomou tinta no segundo, tomou tinta no terceiro, tomou tinta no quarto, aí o cara fala: não aguento mais a bolsa. Aí ele vai sair aqui, ó. E aí vai ter um novo ciclo de alta, que ele, de novo, ele não vai nem saber que subiu para ficar arrependido, porque ele nunca mais vai voltar a saber de bolsa. Agora, o cara que entende que o mercado é feito desse jeito, quando a bolsa começa a cair, o que o cara faz? O que o cara faz quando a bolsa começa a cair? Compra mais. Beleza, Renan. Então, vou aproveitar que você está com o microfone aberto. E, Renan, e quando a bolsa começa a subir, o cara faz o quê?
Aí o cara. Não, calma aí. O que costumam fazer? Ah, costumam fazer ao contrário, né? Por exemplo, Não, não. quando O que que cai a muito, gente eles faz? vendem. A bolsa Ah, está caindo, a gente compra. E quando a bolsa estiver subindo? aí A a gente gente guarda o mantém. dinheiro. Mantém o quê, Renan? A gente mantém um estudo para ver se continua o fundamento e mantém a empresa. Não vai vender a empresa. Quase acertaram. A bolsa está caindo, a gente compra. Beleza? E quando estiver subindo? A gente compra. Ah, é verdade. Nós vamos comprar todo mês, gente. Eu não controlo a bolsa. Eu não vou fazer timing de mercado. Eu não vou falar para vocês que eu acho que a bolsa vai subir, que eu acho que a bolsa vai cair, que eu acho que o dólar vai a 6, que o dólar vai a 4. A melhor resposta que eu posso dar para vocês é eu não sei. Porque se alguém fala que a bolsa vai para 200 mil pontos, anota, tira uma foto do cara e cobra ele depois. Porque youtuber e Instagram que fala que a bolsa vai para 200 mil pontos é clickbait. É para você entrar e acessar. É clickbait. O cara está mais interessado em ganhar dinheiro com clique de Instagram, de YouTube, do que necessariamente. Porque é muito mais legal eu fazer um vídeo e falar o seguinte: eu acho que a bolsa vai para 10 mil pontos em um ano. Porra, eu vou ganhar dinheiro no YouTube com isso. Fala um monte de besteira, um monte de gente vai querer ver que maluquice é essa. Clickbait, ganhei. Agora, se eu faço um vídeo, ganhar dinheiro na bolsa é comprar ações de fundamentos todo mês um pouquinho. Vai ter 20 visualizações. Ninguém quer ler isso. Paulo, você levantou a mão. Christian, tá. Opa, o Christian, e, por exemplo, nesse exemplo que você deu aí, a gente entra na baixa, que nem está acontecendo aí com o Bradesco, e a gente coloca aí uma posição com o Bradesco, passa 3, 4 anos, o Bradesco valoriza e vai para um certo patamar aí de 30%, 40%, que seja acima. Não seria fazer uma análise e hora que tiver lá na alta, vender uma parte do Bradesco e comprar um outro Bradesco, por exemplo, uma ideia só, quando ele estiver na baixa, um outro ciclo de mercado? Sim, sim, faz todo sentido, Paulo. Faz completamente sentido. A gente fez isso de uma maneira bem devagar em relação à VEG. Só que a gente não vendeu VEG. Até algumas pessoas precisavam tirar um dinheiro, aí vendemos VEG quando a VEG estava na alta. Tá? Não vendemos VEG para comprar outra coisa. Mas a gente segurou, a gente não comprou mais. É isso que a gente faz todos os meses. Quando a gente vê que uma empresa subiu, mas subiu com fundamento, tá tudo bem. Eu não vou vender ela. E o medo dela continuar crescendo, né? Então é muito difícil também saber qual é esse topo, porque se a gente soubesse topos e vales, a gente estaria milionário. Então, se a minha empresa subiu, eu estou feliz. Por exemplo, eu comprei Tesla, tá? Comprei Tesla em 2017 a 30 dólares. Bateu 380 dólares, quase 1000% de rentabilidade. Falei, caramba. Sabe o que eu achei? Falei, cara, pelo que eu tô lendo, ela vai subir mais ainda. Porra, tem a fábrica do Cybertruck lá no estado de Nevada, tem a fábrica em Berlim, que ela não lançou ainda, tem mais uma fábrica de não sei do que. Eu falei, cara, eu só li a notícia. Agora, aí o que a gente tem que analisar? Peraí, o preço dela está muito mais caro do que estava, mas baseado no valuation da empresa, ela está cara? Porque aí, pessoal, acompanhem comigo, uma empresa que custava 10, se no final de X anos ela está custando 100, ela pode, custando 100, estar mais barata do que 10. Tá? Por que isso? A empresa, quando ela custava 10, ela lucrava X. Se ela lucra hoje 2.000 X e o preço está 100, então ela proporcionalmente está mais barata. E como é que a gente descobre isso? Dante, vou te dar a palavra já já. Como é que a gente descobre isso? Várias maneiras, mas vocês conhecem muito bem que o indicador PIL consegue dar uma dica para a gente. Opa! Puta, 100 reais está muito caro. Calma. Eu comprei a 10, Christian, está 100. Vou vender tudo. Falo, calma. Repetindo, né? Aquela hora que você comprou uma empresa 10 a 10 reais, o lucro dela era X. Agora o lucro dela é 30X e ela só subiu 10 vezes. Então ela está mais barata assim do que estava lá atrás. Dante, a palavra é sua. Não, o que eu quero falar só é o seguinte, e a opção de você ter um dinheiro como Reserva. caixa de oportunidade? Boa pergunta. Então vamos lá. Já imaginamos, não temos certeza de absolutamente, que a bolsa cresce desse jeito.
né? Estamos falando somente de ações, tá, pessoal? Não estamos falando de FI, nem de tesouro. A gente acha que a bolsa cresce desse jeito. Então, eu tendo uma reserva de oportunidade na mão, se eu achar que eu estou aqui embaixo, se os meus números, se o Sintax, é uma nave, cara, tá barato, cara, é hora, tá barato, tá barato, tá barato, eu vou queimar a minha reserva de oportunidade. O grande problema, Dante, é o seguinte: hoje, a reserva de oportunidade faz tanto sentido para a gente, com a taxa de juro alta, que praticamente estamos montando a reserva de oportunidade com todo mundo no tal do Tesouro Selic, que cresce todo dia, que está dando 1% ao mês. Então, o Tesouro Selic, que nunca fez parte na carteira de ninguém, o pessoal começou a ver caindo lá Tesouro Selic. Falou, Christian, que tesouro é esse? Gera cupom? Eu falei, não, não gera cupom. Para que eu quero isso? Reserva de oportunidade. Porque eu tenho um local 100% tranquilo e que está rendendo pra cacete. Há 18 meses atrás, Dante, Selic a 2%, perdendo da inflação. Cacete, aonde que eu vou guardar esse dinheiro? Então, eu acredito que essas reservas de oportunidade são ciclos que a gente tem que montar. Então, agora parece um bom momento de montar uma reserva de oportunidade. Deixa o dinheiro guardadinho lá, vai estar rendendo 12%, 13% ao ano, pô, lindo, está ganhando a minha reserva de oportunidade em vários, comparado com vários ativos, inclusive ganha de investimentos. Caramba, ótimo. CDBs, LCI, LCA, tudo é a mesma coisa. LCD, CDB, né, e Tesouro, Selic, é tudo a mesma coisa. Aí, não, mas eu vou criar uma reserva de oportunidade num CDB. Tudo bem, só que CDB é atrelado ao CDI. Amanhã a Selic cai de 12 para 5, aquele cara não vai estar rendendo. Mas, atenção, não tem problema. Não tem problema. Está rendendo muito pouco, mas está rendendo. Continuo com a minha reserva de oportunidade lá. Então, tem que ter? Christian, você tem? Tenho. Mas é desse tamanho. Por quê? Dante, eu não aguento ficar com o dia parado. Nossa, eu crio minha reserva de oportunidade, dura 6 horas. Dura 6 horas. Aí eu começo a analisar uma empresa americana, um REIT de cassino, aí um outro de prostíbulo, eu falo, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer uma fezinha nisso aqui, que eu tenho que ver se isso aqui é bom, que eu não sei do que, e foda-se reserva de oportunidade, mês que vem eu faço de novo. Não sou um exemplo para isso, tá? Mas não discordo que tem uma reserva. Outra coisa. Não, assim, o que eu falo é o seguinte: se você escolhe, é porque o teu portfólio de ações é muito amplo, né, Christian? Você gosta de diversificar muito, né? Porque se eu fosse craque, a gente tinha 5 ações só, né? Não precisa ser, mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: se você for escolher 5 ações bem sedimentadas, não precisa ser craque, eu estou falando assim, você pega as 5 best, entendeu? As 5 melhores, as 5 mais fundamentadas da bolsa, você investe nelas. E Sim. uma parte desse dinheiro, você vê que o PL está muito deslocado, que o preço de longo prazo está assim, que o preço dela está muito acima do que os fundamentos dela mandam, daí você vê assim, para comprar isso aí, está mais barato guardar com reserva de oportunidade, entendeu? Sim. Ou seja, é o que você está falando, em vez de comprar essa baita empresa, eu deixo o dinheiro guardadinho, mas não vou comprar ela agora. Isso, você sabe que vai entrar num outro ciclo, que vai ter uma queda e vai aparecer uma oportunidade boa para você comprar no futuro. Pode ser Bradesco, pode ser até... Lembra o que aconteceu com a Vale? Sim. Todo mundo vendeu, no meio daquela crise danada, todo mundo vendeu Vale. Por quê? Porque teve aquela porra daquele acidente, mas a Vale é uma empresa muito sólida. A Vale não tem como falir, né? Então você vê uma oportunidade, você investe na Vale, depois você avalia. É uma metodologia de investimento que eu não pratico muito pouco, que são as oportunidades splash do mercado. Plá, acontece, cara, vamos lá aproveitar. Então é o seguinte, Vale é uma empresa que por N motivos não passa nos meus critérios. Beleza. Putz, mas eu estou vendo ali uma oportunidade de entrada porque o pessoal exagerou na queda. Eu vou entrar. Só que aí meu diabinho fala assim, você vai entrar para quê? Não, porque está muito barato, mas você não gosta da empresa. Mas eu vou entrar porque o pessoal exagerou. Opa, o meu diabinho fala assim, tá virando especulador, Christian? Tá virando especulador, Passou em frente, o inferninho entrou? Você que é todo certinho? Agora tá jogando o jogo dos caras?
Então, Dante, Não, de novo, eu não falo você avançar nisso, mas você ter uns 10, 15% na tua carteira de, de oportunidade, entendeu? Dante, Isso aí. temos, mas só me fudir. Ou nos ferrando. Temos. Eu não vou nem falar porque eu tenho até vergonha. Temos. Ó, essa aqui, eu sempre falo pra galera. O Essa aqui, Bitcoin O Bitcoin, se você vai colocar análise fria, ele é uma reserva de oportunidade. Bitcoin é especulativo, né? Pra Então, caramba. Gosto, Bitcoin tenho, compro todos os meses. Nunca mudei. Quem me conhece desde 2015, que eu comecei com essa brincadeira aqui, Cris, está comprando Bitcoin? Eu compro todos os meses. eu nunca comprei Bitcoin. Eu compro todo. E essa porra virar zero, Christian. Se virar zero, eu não perdi nada. Porque eu só coloco o dinheiro que realmente eu não preciso, que não me dá vontade de comprar Banco do Brasil. 100, 150, 200, 250 reais por mês. Se virar $1 milhão cada Bitcoin, eu vou mandar um e-mail para vocês e falar assim, galera, a partir de agora o escritório é em Bahamas e eu vou atender vocês com todo carinho, como sempre, mas o fundo de tela não vai ser mais falso, que nem o do Luciano aí, vai ser verdadeiro. Mas vamos voltar. Então, valeu pelos comentários aí, né? Vamos continuar aqui, porque senão a gente não termina. Vamos lá, próximo. Então, Bradescão ganhou sinal amarelo, porque tirou o dinheiro do lucro para colocar como previsão do calote da Americanas, tá? Banco do Brasil Seguridade. Essa empresa, ela já deixei de gostar, voltei a gostar de novo, tá bom? Já voltei a gostar dela de novo, tá? Eu acho que ela é assim, ela é a irmã feia do Banco do Brasil, né? E eu falei, cara, a cota não cresce. Eu falei, cara, essa cota, mas eu comecei a analisar de novo. O resultado dela, lucra 1,2, lucra 1,1, lucra 1,4, lucra 1,6, lucra 1,8 bilhão. Eu falei, cara, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro, meu pai do céu. Ela tem os probleminhas dela, tá? O que eu escrevi aqui? Vamos lá. 1,8 bi de lucro, com dividend yield lá em cima, ou seja, o retorno aos investidores em forma de dividendo. Se não fosse estatal e mostrasse a receita para podermos analisar a eficiência, diria que seria perfeita, mas não é seu caso. Então ela tem esse probleminha que ela não mostra a receita, ela só fala quanto ela lucrou, e a gente não sabe a eficiência operacional dela. Vamos dar uma olhadinha nos fundamentos, só para ver se essa empresa lógico, olhar o preço que saiu de 20, foi para quase 40, praticamente dobrou o preço aqui da galera, né? Mas tudo bem. Isso aqui é consequência do quê? Não mostra a receita. Ou seja, ela está vendendo muito? Não sei. Ela não mostra isso aí já deixa os matemáticos como eu aqui pelado. Eu estou nadando, mas pelo menos o lucro ela mostra. E aí o lucro é o seguinte, dá para ver bem devagarzinho uma queda no lucro, antes do Covid, tá, gente? Isso aqui é não recorrente, alguma coisa que aconteceu que não tá. Aí, depois entrou numa estabilidade durante a Covid e agora pegou um crescimento de novo muito bom, que com certeza deve ser também por causa da Selic alta, porque seguradora, o que ela faz? Ela pega o seu dinheiro, você não foi assaltado, a sua casa não sofreu enchente, você não perdeu o carro. Ela está com o caixa lotado do dinheiro. Com esse dinheiro, ela pega e coloca um investimento bobinho lá, que hoje ganha 12%, aí ela está ganhando um monte de dinheiro. É aqui que o Lula está bolado. O Lula está bolado porque as financeiras estão ganhando dinheiro para caramba. E o Lula quer catar esse dinheiro e ele não quer que empresário ganhe dinheiro, ele quer reverter dinheiro para a população. Tá a briga dele lá. Tá? Sim, uma galera está nadando no dinheiro com essa taxa alta, seguradora, banco e etc. Tudo. O que o Lula quer mesmo é aumentar o recolhimento de imposto para ele poder gastar mais. É lógico, ele tem as ideias socialistas dele, não vou entrar em política aqui, mas ele está vendo isso aqui, ou seja, o Lula tem o Christian dele lá, né? O cara fala assim, Lula, olha isso aqui, Lula. Olha isso aqui, Lula. Os caras estão ganhando dinheiro pra caralho, Lula. E o Lula, cadê o dinheiro? Tá sendo tudo distribuído para os acionistas em forma de dividendo. Corta essa porra. É estatal. Não tem que dar dinheiro para acionista, tem que dar dinheiro para o povo. Gente, não vou discutir certo ou errado, mas é a verdade. Mas, por enquanto, nada disso aconteceu, não tem corte de dividendo, a empresa está lucrando para caramba, e fechou o ano de 2022
com 6 bilhões de lucro, parecido com aquele ano de 2019, que alguma coisa aconteceu aqui, mas estava com uma queda de lucro e agora com a taxa Selic alta voltou lá para cima. Então, o namoro com o Banco do Brasil, Seguridade, voltou, não porque somente a cota cresceu, mas a gente vê claramente a cota subindo junto com a Selic. Tá? Se a Selic cair, ou quando ela cair, teremos de novo maremoto. Então, parece que eu já aprendi na minha cabeça que o Banco do Brasil Seguridade é aquela empresa assim, enche o potinho quando a Selic está baixa, curta na Selic alta. Né? Então, agora, talvez encher demais o pote de Banco do Brasil Seguridade não seria uma boa ideia, porque a gente está na crista da onda da Selic. Quando a Selic cair, os resultados não serão tão robustos assim, o mercado vai azedar, vai jogar a cota para baixo, aí troca de presidente, volta tudo de novo, e assim nós vamos curtindo os dividendos no meio do caminho. Vamos lá. B3. Essa aqui temos que analisar. B3 é a empresa que administra a Bolsa Brasileira. Balanços. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu escrevi aqui. Lucrou mais de 1 bi de novo e a cota continua caindo. Eu não entendo mais nada. Ou tem um gato escondido que eu não estou sabendo? Será que é por causa da margem que está caindo? Eu dei verde para ela, tá? Porque ela teve um resultado muito bom. Resultado dela, lucrou mais uma vez acima de 1 bilhão, uma margem acima de 20, PL de 15, não é muito barato, mas está longe de estar caro, e tem uma consistência nos últimos trimestres de lucros muito altos e margens altíssimas. A margem já chegou a ser 60%, lembra que eu falei da Visa? A B3 tem uma margem absurdamente alta. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente nos fundamentos da B3? Para a gente ver, ó. Preço, tá claro, ó. Tá? 50% de queda. Cai o preço dessa cota desde julho de 2020. Iremos para 3 anos de queda consecutiva. Lembre dos ciclos. Tá bom, o que tem acontecido com a receita? Olha que coisa crazy, galera. O preço caindo há 3 anos consecutivos e a receita crescendo sem parar. Cara, é coisa de maluco, né? É coisa de maluco. Então, vamos continuar anualmente. Lógico, tirei esse não recorrente aqui, que teve um lucro adicional. Olha que bacana. Gráfico que a gente gosta de ver. Agora, se a cota está caindo, é só se alguém já está sabendo que em 2023 vai ter uma catástrofe na empresa que eu não consegui ler. Vai ser uma nova bolsa que vai abrir no Brasil? Não vai, gente. Tá? Não consigo entender. Lucro. Subindo. E agora uma queda. Sim, uma queda. Chegou a lucrar 1,4, está lucrando 1 agora. 40% de queda. Pode ser isso. Perdeu. Não está lucrando mais 1,4, está lucrando somente 1. Mas será que era para dar uma porrada na cota desse jeito? Ó. Lucro anual. Lucrou 4,49, ainda assim configurando um crescimento de lucro. Tá? Margem. Tudo bem. A empresa tinha margem de 70, depois passou para 60, depois passou para 50. A margem está caindo. Mas, gente, não dá para você sustentar um negócio com margem de 70%, pelo amor de Deus. Não dá. Tá? Ainda deve ser, sem sombra de dúvidas, uma das empresas com as maiores margens líquidas do Brasil. Tá? Caixa. Não tem dívida. Tem 2,7 bilhões em caixa. Você fala, esquece a empresa. Se eu te mostrasse essa empresa, que eu falo para você, ela tem 2,8 bilhões em caixa. Depois de pagar dívida, hein? Porque isso aqui é dívida líquida. Atenção. Ó, é dívida líquida. Já descontei tudo que ela deve, sobra 2,8 bilhões. A margem dela é por volta de 50%. O lucro não para de crescer. Deu uma quedinha aqui em 2022, mas ainda continua lucrando mais de 1 bilhão por trimestre. Tá aqui. As vendas dela não param de crescer. Aí você olha o preço da cota, se tivesse ao contrário, o preço da cota de 20 indo para 50, a gente não ia discutir. Por quê?
o preço da cota está acompanhando os belos resultados financeiros da empresa. Parabéns. Gente, se essa B3 fosse a nossa VEG, teria resultado financeiro para sustentar. Teria. Lógico que teria. Só que a gente está tomando um ferro. Nós estamos tomando um ferro nessa ação. Tá gritando, me compre. Mas eu fico falando, o que está acontecendo, caralho? De novo, ou tem um Exu enterrado lá dentro, ou os especuladores pegaram essa empresa para fazer que nem lá a empresa GameStop dos Estados Unidos, se juntaram no Instagram para meter pau na empresa. Cara, isso aqui é assim. Eu não vejo matematicamente, não vou nem falar financeiramente, é matematicamente algo que explique isso aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui junto com vocês. O gráfico de 5 anos. Uma explicação pode ser, ela tá vendo até que estava indo bem, ó. Aí, em 2020, o mercado deu uma azedada. Aí, devolveu tudo. De novo, eu somente sei investir em empresas que têm resultado financeiro bom. A B3 tem resultado financeiro bom, ponto, period. Tá aqui, não tem nada que a gente possa discutir. Tudo de bom para ótimo. E a porra da cota não cresce, não tem nada que eu possa fazer. O que eu estou fazendo? Estamos reduzindo os aportes novos na B3, tá? Por quê? Quem tem medo. Tá? Eu não sou o dono do mercado, não sou o dono da verdade, fico preocupado. Cristian, essa empresa tem dividend yield? Muito pouco. Deixa eu ver. Até que tá bom. Não tá muito ruim, não. Um retorno em volta de quase 5% ao ano, não tá ruim. Porque ela gasta muito pouco, tem muito dinheiro em caixa. Tem potencial de até aumentar esse dividend yield. E não tá cara. Ela tem um PL de 15, empresa de crescimento, tudo bem. Agora, cara, tudo certinho, tudo bonito. O que está acontecendo de verdade? O lucro está caindo, junto com a margem. Tudo bem. Mas, pô, pelo amor de Deus, né? A cota está caindo muito mais do que isso. Então, o que eu acho? Se ela estabilizar os resultados financeiros dela, o pessoal vai ver que ela é um porto seguro para investir e o preço vai subir. Por que deve estar tão volátil assim? Porque o lucro dela, por trimestre aqui, ó, vinha bombando e parece que perdeu o fôlego aqui, ó. Mas é muito pouco tempo para já afirmar isso. Né? Posso falar? Pode, lógico. E se eu falar que é porque falta de credibilidade nas empresas do Brasil ou no próprio Brasil? Mas aí seria generalizado. Aí o Banco do Brasil não subiria nunca, porque aí você está dentro do governo. Né? Não, o problema é que a B3 é a própria bolsa. Sim, não entendi o que você falou. Como a B3 representa o Brasil, isso aqui tá uma merda, tá afugentando investidores, tem mais gente saindo do que entrando, tá saindo os investidores estrangeiros do Brasil, com isso ela lucra cada vez menos. Beleza. Mas não é isso. Essa recessão de 2023 vindo aí, forte. Pode ser. Aquilo que eu falei, né, Paulo? Pode ser que aqui tem alguma coisa em 2023 que o pessoal já está se antecipando e eu não consegui fazer a leitura. Porque, pessoal, se eu tivesse certeza que a casa ia cair em 2023, eu ia mandar um aviso de venda. Eu não posso só mandar um aviso de venda para vocês se eu vejo o gráfico da cota despencando. Eu vejo isso aqui, eu falo, opa, o que está acontecendo? Para, que esse investimento não está dando certo. Curto prazo, né? Para. Eu continuo procurando explicação, pessoal. Tá? Para mim. Não está igual o Bradesco, Cristian? Não, o Bradesco teve um caso específico. Americanas.com caiu, quebrou eles tiveram que tirar 2, 3 bilhões do lucro deles e colocar com uma previsão de devedores duvidosos. Com isso, o resultado financeiro do banco caiu, mas o Bradesco está no ambiente com a taxa de 12, ele vai, se Americanas pagar de volta, ele vai entregar aquilo para a gente como dividendo depois. O Bradesco me parece ser algo mais latente no sentido de esse preço
tá irreal, tá bom para comprar. O da B3 eu não consigo afirmar isso porque tá muito estranho. Eu não identifiquei a historinha por trás. Uma historinha poderia falar assim, exageraram no preço. Ela nunca deveria ter custado isso. Mas não é isso. O mercado ajusta muito mais rápido. Ele está em franca queda, caindo, que não para de cair mais. Só que por que está caindo se o resultado ainda é muito bom? A última vez que eu vi isso foi na Cielo, que a ação saiu de 30, foi para R$2 na minha cara. Só que tinha uma historinha por trás. A competição, a Cielo estava sozinha no mercado, entrou a maquininha do UOL, entrou a maquininha do Safra Pay, aparecia na televisão maquininha para tudo quanto que é lado, você ia na padaria, tinha só a maquininha da Cielo. Aí começou a aparecer 3, 4 maquininhas, apareceu lá a amarelinha do UOL, aquilo tudo, o mercado falou, isso aqui vai dar merda para a Cielo. E deu, mas a Cielo não quebrou. Aqui, gente, eu não sei o que está acontecendo. Daí, ano passado, a Cielo teve um boom. Agora a Cielo não quebrou, ela caiu de lucro de 1 bilhão para prejuízo, a ação dela despencou, agora está voltando a subir de novo. Os corajosos vão voltar para a Cielo agora e tentar ver o próximo crescimento. Mas aí sai a notícia do Pix. Porra, a notícia do Pix era para a Cielo era para de cal na Cielo. Era para de cal na Cielo. Pix, pronto, acabou. Ninguém precisa de maquininha mais. Então a Cielo é uma empresa de tecnologia. Daqui a pouco o governo faz uma outra negócio aí. Agora o governo vai fazer uma maquininha dele. Acabou. Agora aqui, pessoal, de novo, ponto de interrogação, tá bom? Mas o resultado financeiro tá bom, que é o que a gente pode fazer. VEG. A VEG? VEG. O que eu escrevi da VEG? O resultado do último quarto de 2022. VEG é a nossa Apple. E ainda vai entrar no segmento de bateria de lítio para carros elétricos. Segura! Observação. Lucro all-time high. Porém, o PL voltou a ficar maluco. O que isso significa? Começou a ser vendida a múltiplos perto de 40 de novo, tá? Nesse trimestre aqui, a VEG estava boa. Olha o que eu escrevi lá no Q2. A VEG continua crescendo muito, mas a euforia de preço maluco está acabando. Se continuar caindo assim, já pode ficar bom para comprar de balde de novo. Tá? Então a VEG não tem comentário. Não vou discutir com ninguém. É a melhor empresa da Bolsa Brasileira. Não tem segundo lugar. Não tem segundo lugar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pega a diretoria da VEG, dá uma BMW para cada diretor, e a gente manda uma cartinha para cada um deles, põe no volante, na hora que ele abrir, a gente faz assim, ó. Vocês merecem, galera. Vocês merecem. Lá em Jaraguá do Sul, tá? Olha aí. Agora vamos ver lucro. Olha isso. Agora vamos ver lucro analisado. Olha isso. Agora vamos ver margem. Você tá de sacanagem com a minha cara. O cara não para de vender. O cara não para de ganhar dinheiro. E a cada ano que passa, ele aumenta a eficiência operacional dele, lucrando mais dinheiro por real vendido. Não. É dose. O único problema da VEG é que não paga dividendo. E não tem dívida, Dante. Brother. Agora é o seguinte. Quanto que ela paga de dividendo? Merreca, 1%. A VEG fala, para que vocês querem dividendo? Eu vou pegar todo esse lucro e vou montar a maior fábrica de bateria de íon lítio da América do Sul. Agora, se você não quiser que eu faça a fábrica, eu pago dividendo para você. Não, VEG, não pague dividendo para mim. Porque a VEG, vamos dar uma olhadinha aqui. A VEG, na tabela Morningstar, ó, na tabela Morningstar, ela está classificada como growth. Quem está nesse quadrante de growth não pode pagar dividendo e nem tem que pagar dividendo. Quem tem que pagar dividendo é quem está neste quadrante value, valor. A empresa, ela mantém o seu valor. Ela
Já chegou no tamanho dela, agora é manutenção. Já cheguei aqui em cima, aqui eu vou ficar. Mas está entrando dinheiro, eu vou distribuir para os acionistas. A VEG, ela é growth. Empresa de growth não pode pagar dividendo. Então, quando a gente comprou a VEG, a gente sabe já, de antemão, o posicionamento dela na tabela Morningstar, então a gente já não tem muita expectativa com o dividendo. Fala, Renan. Não, eu ia falar isso, que não faz sentido eles pagarem dividendo, porque eles investem melhor que a gente, vamos dizer assim. É como se fosse isso, tipo, eu prefiro que vocês são tão bons que eu prefiro que vocês investam esse dinheiro do que eu mesmo pegue esse dinheiro e invista em outras empresas, porque vocês são muito melhores que eu. É como se Falou fosse tudo. Falou tudo. Chegou um cliente aqui, fazendeiro. Christian, tem R$1 milhão. Queria investir. Falei, pô, seja bem-vindo, fizemos uma reunião. Ele falou assim, muito obrigado, eu faço mais dinheiro com boi. Foi embora. Foi embora. Nunca mais voltou. Falou, foi embora. Ele falou que tinha uma fazenda dividida em 4, Paulo. Aí boi numa, soja no outro, amendoim no outro, o outro, a terra descansava, ele ficava fazendo remanejamento lá dos boi. Aí falou que a fazenda tinha água corrente, não tinha problema com água. E que a filha dele falou que ele tinha que sair da fazenda e investir. Na hora que eu falei dividend yield, PIL, gráfico, growth, tabela Morningstar, o cara pegou a picape dele, saiu cantando o pneu aqui de casa, nunca mais voltou. Mas vamos lá. É outro mundo. Outro mundo. Vamos lá. Vivo. Mas ele tá errado. Quem falou? O Elcio? Não, foi o Dante. Dante. Tá bom. Eu perguntei, mas não tem risco? Ele falou, tem risco. Da cobra. Falei, o que tem a cobra? Rapaz, quando a cobra pica a vaca, é foda. Falei, vixe, rapaz, eu prefiro ficar sem cobra, então. Vamos lá. Vivo. O que eu escrevi do fechamento da Vivo? Telefônica, tá, gente? Resultado bom, mas não ótimo. A aquisição de parte da Oi Móvel vai aumentar a receita. Empresa boa em segmento complexo. Vale a pena estudar, pois tem potencial para entrar em algumas carteiras, mas de leve. Lucrou 1 bilhão, está vindo aqui de um lucro de 2 bilhões, 700, 1,4, 1,2 bilhões, margem de 8. Vamos dar uma olhadinha? Vou clicar direto aqui, como a gente praticamente nunca mostrei a Vivo para vocês, ninguém tem Vivo, o checklist, aonde a Vivo tomou tinta no relatório, tá? No relatório de checklist. Ela tomou tinta no PIL, que a gente gosta abaixo de 10, na margem a gente gosta acima de 20, ela está com 8, dívida, essas empresas trabalham super alavancadas, tem 17 bi de dívida. Se ela pegar o lucro, ela vai pagar esse lucro em 4 anos, está super endividada. A margem não está crescendo, o caixa não está crescendo, liquidez é baixa, ou seja, para grandes investidores isso é um problema, não tem tantas ações assim disponíveis. Que mais? Não tem receita em dólar, porque trabalha só no Brasil. Tem ação preferencial, que é algo que faz com que ela não esteja no mercado novo da B3, com sua aceitação ordinária. Então, você olha a quantidade de tomate que ela tomou, você fala assim, mas, pelo menos, ela não tomou tomate nos 3 critérios de nocaute, que é nunca ter tido prejuízo, nunca teve prejuízo, tem mais de 5 anos na bolsa, ela tem 25, e é um negócio de futuro, telefonia, pacote de dados, etc. Tá? Então, é uma empresa boa, absolutamente boa, tá? Deixa eu ver o dividend yield dela. Cadê? Tá aqui. Nos fundamentos. Tá. De 7, tá vendo? Uma boa pagadora de dividendos. É uma empresa que vale a pena manter a atenção, porque pode ser uma boa no futuro. Esse gráfico aqui, ele mostra o comparativo do preço da ação da empresa versus o Ibovespa num período de 8 anos. Tá? Só para a gente ter uma ideia como é que ela é. Então, a Bovespa é o verde e a ação escolhida é o azul. Então, não adianta só olhar o gráfico, porque o ponto de partida é diferente. Tá? Eu sabendo disso, eu fiz os cálculos aqui para vocês. Então, olha só que loucura. A Bolsa de Valores, que é a Bovespa, no período de 8,17 anos, cresceu na média, por ano, compondo anual growth rate, 10%. Galera, é por isso que nós temos o target de 10.
Já falei isso com vocês sempre, né? Christian, qual é o nosso target? 10% ao ano. Tá aqui, ó. Tá? Olha que louco. A Telefônica Vivo não cresceu. Ela cresceu, ela caiu. Por quê? Porque, olha só que louco. Há 8 anos atrás, ela custava 41. Ela está 39. Zero. Você fala, putz, zero, zero. Cresceu nada. Teve períodos ruins, teve períodos bons, teve períodos ruins, teve períodos bons, teve períodos ruins. Lógico, se eu tivesse pego um outro período, o cara comprou a 30, e a gente estivesse analisando aqui, no dia que ela chegou a 50, nossa, cresceu 70%. Mas o sistema é automático. Eu pego do dia 1º de janeiro de 2015 e comparo com o dia de hoje. Zero. Aí, para entrar numa empresa dessa, tem que tentar descobrir por que ela cresceu zero nos últimos 8 anos. Tá bom? Então, tudo muito bonitinho com relatório, legal, dividend yield alto, telefônica, pacote de dados nunca vai acabar, torre de 5G chegando. Mas o passado dela é um pouquinho complicado demais. Vamos lá. Energias Brasil, que é a famosa... Deixa eu fazer só uma perguntinha. Quanto ao tamanho da empresa? De quando da produção e do lucro dela, de 2015 para agora, como é que ela cresceu como empresa? Let's take a look. Vamos dar uma olhada. Fundamentos. Muito número vermelho, hein? Cresceu nada. Ó, se você pegar a receita, né, que é o que entra na conta nos últimos 8 anos, olha quantos anos ela ficou sem aumentar a receita. Ela vendia 10 bilhões por trimestre em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Até, só foi começar a melhorar, Dante, cara, 2022. Então, mas vamos dar uma olhadinha no lucro, tá? Então, a receita não cresceu, não é, olha só, a receita anual. Olha como é que é legal o Sintax, né? Mostra tudo isso pra gente. Tá? A gente tem que conseguir as nossas respostas no Sintax. 40, 42, 43, 43, 44, 43, 44. Cara, cresceu nada. E aqui, deu uma melhoria em 2022. Então, teoricamente, as vendas não cresceram. Então, lucro. Tem que ser uma empresa pagadora de dividendo, teoricamente. Se ela não está dando, se ela não está crescendo, ela tem que pagar dividendo. E tá. Né? Com um dividendo de 7, ela tá. Então, eu acho que essa aqui não é uma empresa de crescimento, só vamos ver se eu digitei certo na tabela Morningstar. Na tabela Morningstar, ela está no quadrante de empresa grande, está se mantendo, não está crescendo. Então, está correto esse. Aí você, quando vê a sua empresa classificada neste quadrante, fala, opa. Pelo menos essa desgrama. Então, já que ela não cresce, que ela me traga um retorno por volta de dividendos. Aí você vem aqui, clica em fundamentos e vai olhar. 7. Sim. Teoricamente, é uma empresa que te paga a inflação. Um pouquinho mais do que a poupança. Puta, mas o risco é muito maior. Pelo amor de Deus, mercado desregulado, mercado cheio de rolo, Oi falindo, torre entrando, 5G, investimento em 5G, etc. Então, assim, não. Qual é o limite do valor de dividend yield que você aceita para uma empresa que está não crescendo? Eu acho que se ela conseguir pagar... Há muito tempo atrás, eu achava que era acima de 3,5, tá, Dante? Mas esse 3,5 na minha cabeça, na época, a Selic estava muito baixa. Hoje, com a Selic a 12, que é uma Selic real, eu acho que a empresa tem que pagar por volta de 5, 6. Tá? Seria metade da Selic, que é quase a inflação hoje. Eu acho que é o seguinte, se uma empresa não cresce, por que eu vou investir nela? Então, pelo menos me retorne a inflação em forma de dividendos, porque se eu perder da inflação, eu vou colocar dinheiro na poupança. Né? Eu estou assim, meu pedido mínimo, me pague a inflação, pelo menos. Para que eu vou ir para a Bolsa para ganhar a inflação? Se eu for fazer, eu vou para a poupança. Né? Não seria melhor vender ela, Christian? Oi? Se tem ela em carteira, vende ela e joga no Selic. Não, a questão é, quem tem ela comprou para quê? Nós não temos. Ninguém tem isso aí.
Isso aqui eu tenho colocado, eu coloco ela no Sintax, porque ela é uma empresa top, que a gente usa todo dia, a gente conhece o modelo de negócio dela, está na nossa cara, está na nossa mão todo dia, pô, super legal, bacana e etc. Dá dinheiro, pô, receita está, tudo estável. O preço não cresce. Lógico, tem as especulações do dia a dia lá, mas beleza. Por que alguém investiria na Vivo? Porra, não cresce, apaga dividendo. O dividendo dela hoje é 7, que é ótimo dividendo. A não ser que o cara tenha uma notícia que vai crescer, que vai comprar Oi, que vai ficar sozinho no mercado. Ou seja, não encontrei o motivo. Não encontrei. A telefonia vai crescer muito ainda. Porra nenhuma, gente. Tem mais celular do que brasileiro. Agora é manutenção. E talvez na manutenção eu prefira as elétricas do que as empresas de telefonia. Ou transmissão. Ou transmissão. Entendeu? De energia elétrica, que aí é a empresa que não cresce, mas pelo menos tem um fluxo de caixa constante, uma margem muito mais alta do que a dela, blá, 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 blá. E o Brasil está crescendo, ela pode até crescer no futuro. Eu acho que a Vivo pode crescer se o Brasil crescer de novo. Tá? Mas assim, aonde? Vai crescer no quê? Vai crescer, não sei. Vamos lá. Pessoal, vou pular algumas aqui. Vamos direto para Lojas Renner, que é um caso clássico de estudo, muito interessante também, de um setor que está virando pó no Brasil. Pó, setor de consumo. Tá? Está virando pó. Primeira coisa, vamos seguir o nosso procedimento aqui e vamos dar uma olhadinha no que eu escrevi. Primeira coisa, galera, lucro all-time high. E você aí falando para todo mundo que o setor de consumo morreu. Ah, vá! Gente, eu rio sozinho escrevendo essas coisas, tá? Receita, 4 bi. Lucro, 482 milhões, margem de 12, PL de 14. Sempre verdinha. Gente, isso aqui é opinião minha, né? Pelo amor de Deus. Não sou analista, não sou especialista, sou nada. Só sou um curioso aqui. No trimestre passado, que era o Q3, eu escrevi o seguinte: os gaúchos são bons demais, estão saindo da crise de maneira incrível. No Q2, eu escrevi palmas para a gestão que está conseguindo sair da lama depois da pandemia. Empresa de crescimento tem que crescer. PL forte, mas se seguir crescendo, tá ok. Os caras são bons. Q1, belo resultado se levarmos em conta que no Q1 teve prejuízo, está conseguindo se recuperar da paulada da Covid e tem espaço para voltar a crescer com força. O PL dela é desafiador, porque, putz, uma empresa que toma uma porrada como na Covid, ficar com o PL de 20 é foda. Mas agora, com a queda do preço absurdo, foi para 14. Então, tá bom. Vocês somente leram e viram alguns números. Vamos direto, então, agora para os fundamentos. Deixa esses números, vamos direto. Preço da cota. Vamos ver em 60 meses, que é o gráfico de 5 anos, né? Cliquei ali no de 60 meses, então a gente vê o seguinte. Antes da Covid, até a Covid, a empresa estava voando. Voando. Dobrou de preço, tá? Entramos na Covid. Ameaçou sair da Covid. E dali perdeu o freio. Desde maio de 2021, estamos indo aí para 2022, 2 anos de queda. 2 anos de queda. Tá? O setor de consumo está indo muito mal. Tá? Essa é a realidade de preço. Vamos ver a realidade de desempenho financeiro. Receita. Gente, o gráfico não é feio em absoluto. Longe de ser um gráfico feio. O gráfico é bonito. Tá? Então, ela está vendendo cada vez mais nos últimos 8 anos, que é o que a gente gosta de ver. Vamos dar uma olhadinha agora no resultado anualizado, já que fechamos. Olha que gráfico bonito, a receita. E a Shine, e a Shopee. Gente, esquece tudo isso. Vê resultado. 5, 6, 7, 8, 9, Covid, 9, 10, 13. All time high. Tudo bem com as vendas. Não adianta vender e não lucrar. Aí você vê uma realidade um pouquinho diferente. Mas, timidamente, a gente vê uma evolução no lucro. Tímida, não é uma evolução como a gente viu na receita. Tá? Isso aqui
A gente tem que perdoar, como nós perdoamos todas as empresas no Covid. Setor de consumo foi um dos setores mais afetados. Não tinha jeito de ganhar dinheiro, tendo que pagar salário para todo mundo, aluguel de todas as lojas, sem vender nada. Não teve jeito de ganhar dinheiro mesmo. Mas, de novo, um crescimento tímido no trimestre, mas olhando anualizado, que é o que interessa. Não adianta chutar no trimestre, temos que analisar o anual. 500, 600, 700, 1 bilhão, 1 bilhão e 1, Covid, recuperei e fechei o ano de 2022 com recorde de lucro. Bom, lógico que essa historinha toda da Lojas Renner me faz lembrar a B3. Cris, nossa, a cota dessa empresa deve estar bombando, os caras saíram da crise de maneira maravilhosa, olha que legal, cara. O cara tava crescendo, toma porrada da Covid, recupera e vai embora, mano. Nossa, a cota deve estar bombando. Porra nenhuma. A cota tá tomando porrada sem parar, olha. Tá bom para comprar. O que eu acho? Eu acho que o mercado está bem pessimista do que está vindo em 2023, tá, pessoal? Só pode ser. Está pessimista com 2024, 25 e 26. Então, do tipo, o mercado está falando assim, Christian, isso aqui não vai acontecer de novo não, mano. Te prepara, ó. Te prepara para desenhar nos próximos anos teus alunos aí, ó. Queda no lucro, tá? Isso aqui acabou. Isso aqui acabou. Não vai acontecer mais. Por isso que a gente já está derrubando o preço antecipadamente. Tudo bem, seu mercado. A única coisa que eu posso fazer é acompanhar os resultados. Por enquanto, isso que talvez o pessoal está estimando que vai acontecer, eu não vi ainda, tá? Eu não vi ainda. Lucro anual bateu recorde, a margem, uma ligeira queda, mas nada que chame muita atenção, tá? Aqui é Covid. Mas era 10, 12, tá 10, 12, mas tá igual, tá tudo bem. Vamos ver o último aqui. Gente, saiu da Covid com caixa. Sempre trabalhou alavancada. Agora os gaúchos trabalharam e tem 1 bilhão de caixa depois de pagar todas as dívidas. Deve estar tudo nos juros aí. Assim. Não, isso é porque o Selic está alto. Se eles colocarem no... Então, não vai eles vão... investir hoje. Melhor deixar na Selic. Aí, e o preço só cai, o preço só cai, o preço só cai. Deixa eu rodar aqui o checklist, que essa empresa aqui, ela é um caso. Assim como a B3, essa aqui é assim, nossa, encontrei a pérola pra gente, galera. Nossa. Não, é melhor que a B3. Ela é melhor que a B3. Ela é melhor do que a B3 porque o negócio dela é mais fácil de entender. É ali, você vai no shopping e tá ali a Lojas Renner, chinelo, bermuda e cueca. O da B3, cara, pode realmente ter um baita rolo escondido e aparecer do dia para noite e a gente descobriu o que aconteceu. O das Lojas Renner é um pouco mais previsível, um pouco mais fácil de estudar. Concordo com você, Dante. Se você me perguntar, Christian, você está com mais medo em qual? Eu estou com mais medo na B3. As Lojas Renner, eu estou com pouco medo. As Lojas Renner, eu estou com muito pouco. Estou com medo. Porque está acontecendo uma coisa na minha frente que a matemática não consegue explicar. A bolsa, ela testa a gente. Mari, a palavra é sua. Isso não é um tanto de ceticismo do mercado, não? Por conta Mas deveria... Assim como o Dante falou, porque talvez eles já estão precificando uma crise nova do governo Lula. Tudo bem, já derrubaram a Americana, que não é, mas derrubaram o Magazine Luiza, derrubaram Via Varejo, derrubaram o Mercado, derrubaram todas as empresas de consumo. Por quê? Taxa Selic é 12, o brasileiro com a sua dívida está estrepado, né? O aluguel do cara aumentou pra caramba, a dívida está altíssima, a dívida do cartão de crédito é um absurdo, que está sempre atrelada à taxa Selic. Então, ou seja, está havendo uma falta generalizada de dinheiro no mercado. Tá? Como é que eu meço isso? Eu meço os aportes de vocês, gente. O aporte de vocês está minguando cada dia mais. É super normal o cliente mandar uma mensagem para mim, Christian,
esse mês vai ter só o que tem aí na corretora. Não tem R$ 500 para colocar. Então, é um reflexo da falta de dinheiro. Se a Lojas Renner só ganha dinheiro vendendo roupa e etc., você aí da poltrona, tu tá indo comprar pijama novo? Não, não tô. Você tá indo indo lá no shopping comprar uma bermuda nova? Não, não vou, não tem dinheiro para ir na shopping. Estacionamento é R$10, como é que eu vou entrar no shopping? A gente não tem dinheiro para pagar nem estacionamento, gente. Então, até tem dinheiro, mas não quer. Entendeu? Os pijamas aqui, acho que eu comprei quando eu morava na Alemanha em 2002. E vamos, pijama na minha concepção é para sempre. Minha esposa fala que tem que trocar a cada 3 anos. Tudo bem. Cada um com seus problemas. Vamos lá. Lojas Renner, né? Eu quero clicar no checklist. Vamos dar uma olhadinha nos tomates que ela tomou, tá? Porque eu acho que isso é muito importante. Deixa eu ver. Os tomates que ela tomou, só para a gente analisar o risco dela, né? Esse tomate aqui a gente vai perdoar, porque é o tomate do Covid, a gente perdoa ela. Tem um baita histórico na bolsa e tem negócio com futuro, então tudo bem. O PL dela devia ser abaixo de 10, está 14. Tá cara. Porra, mas se o mercado está derrubando o preço dela, e ainda assim ela está cara, aquela dia está muito mais cara. E se ela estava muito mais cara, que o mercado gostava muito dela. O valor intrínseco dela deveria custar R$17,50, está R$17,90. Então está bem perto. Tá? É um tomate que eu poderia quase tirar, mas deixa ele aí. A margem acima de 20, ela está com margem de 9, setor de consumo, eu sei que dessas grandes lojas não consegue ter uma margem tão alta. Dívida está ok, receita está ok, lucro está ok, margem está ok, caixa está ok, liquidez está ok. Vamos seguir aqui. A empresa não é grande e estável. Eu acho que ela é pequena e ela não é grande, ela não está nem em crescimento e nem parada. Ela está tendo um crescimento vagaroso. Então ela está blend. Eu dou tomate para isso, que eu gosto de empresa paradinha, pagadora de dividendo. Não tem receita em dólar e não é um produto essencial, né? Como eu falei, pijama dura 30 anos. Então, se você analisar bem friamente os tomates que ela tomou, e se eu falasse para você assim, gente, Cristian, fala aí realmente aquele tomate que é por que ninguém deveria comprar as lojas Renner? É porque ela teve prejuízo na Covid? Não. É porque o PE dela está 14? Não. É porque o valor intrínseco dela devia ser 17, está 17,90? Não. É porque a margem dela é 9? Não. Então, qual desses aqui? Nenhum desses aqui. O motivo hoje, para a gente não encher o pote de lojas Renner, é esse aqui, ó. Cadê fundamentos? É essa queda absurda de preço, que teoricamente abre uma excelente oportunidade, me deixa com isso aqui na cabeça. O que está acontecendo? Até onde vai parar essa queda? Bem, eu posso estimar. Posso estimar. Quer ver como é que eu posso estimar? Eu venho no gráfico de PL. Eu venho no gráfico de PL. Ó, peraí, Paulo, que eu já te dou a palavra. Eu venho no gráfico de PL calculado e olho a relação entre preço e lucro da lojas. Ela nunca foi vendida mais barata do que hoje. Ela está com PL de 13 e ela sempre foi vendida a múltiplos acima de 20, ó. Sempre. Por quê? O mercado gosta demais das lojas Renner e sabem que essa empresa é resiliente e que ela tem capacidade de sair de crise, e é por isso que eles mantêm o preço dela elevado, porque tem muito mais gente querendo comprar do que vender. E ela já chegou no seu menor preço. Talvez, será que o mercado agora vai precificar ela num novo patamar? Qual que é a média? A média de PIL dela é 38, gente. O Sintax está falando que se for atender a média, ela vai crescer 179% para chegar na média histórica. Tá? Se eu utilizar a outra ferramenta, que é do fluxo de caixa descontado, que é uma ferramenta de contador, de contabilidade, pegando todos os dados que a gente tem, usando a taxa de crescimento pequenininha com o tempo, a gente vai chegar na conclusão que ela está exatamente no seu preço justo. Está certinho. Está certinho. Então, ou seja, se ela tem mais potencial de upside, e no pior caso, no valor justo, ela está certinha,
parece que é um bom negócio comprar. Fala, Paulo. Que nem você disse que esse caso aí está igual a B3, né? Não teriam casos históricos do passado aí para a gente analisar o porquê que acontece isso? Não tem outras empresas, por exemplo, que você lembre, você que está mais na bolsa aí, que aconteceu isso? Cielo. Cielo aconteceu a queda de preços e foi muito rápido o deterioramento total dos fundamentos financeiros. A receita despencou, o lucro caiu. Eu falei, Mas isso não tem nada a ver com a... aqui não está acontecendo. Então eu não consigo explicar para vocês por que, que o mercado está derrubando o preço da loja renda se ela continua tendo resultados operacionais excelentes. Eu não comando preço, pessoal. Eu não consigo estudar preço. Quem estuda preço é só a mãe de Ná e o Walter Mercado. Aliás, recomendo todo mundo assistir o documentário do Walter Mercado na Netflix. Hein? Achei lá um documentário podrão, morri de rir com aquilo. Achei bem legal. Então, o que acontece? Cara, eu não consigo explicar isso daqui, porque, pessoal, se esse é o gráfico de preço, tá? Se o gráfico de preço fosse ao contrário, eu faria a seguinte explicação para vocês. Pessoal, a receita está crescendo, bateu recorde de receita agora em 2022. O lucro crescendo devagarzinho, mas bateu o recorde agora em 2022. É lógico, o mercado gosta da empresa, o preço está subindo. A margem dela está mantida e a empresa fechou 2022 com 1 bilhão no caixa. É lógico que a empresa sobe. Porra! Olha aí. Sei. Eu não consigo explicação, estou extremamente curioso. Diferentemente da B3, os aportes das lojas Renner continuam bem pequenininhos, de vez em quando uma pinceladinha ali, porque me parece que está barato, me parece que está num ponto bom para comprar. Mas eu não sou timista, eu não sou aquele cara que investe em timing, porque eu quero investir na empresa todos os anos. Não adianta eu tentar acertar, perdão, todos os meses da minha vida. Não adianta eu acertar timing um mês e errar no outro. Se ela naquele mês ela tá boa, no outro mês está ruim, eu vou comprar nos 2 meses e vou fazer um preço médio. Fala, Paulo. O Christian, esse aí não seria um clássico de uma empresa barata para comprar? Qual que seria uma empresa barata para comprar? Cita para nós, então, que onde o preço está barato, todos os fundamentos estão bons. Essa empresa, os fundamentos estão todos bons, o preço está proporcionalmente ao lucro que ela tem entregado, nunca esteve tão convidativo, está com PL de 14, ela sempre foi vendida com PL acima de 20. O único motivo que faria a gente comprar lojas Renner agora, ou aumentar a nossa posição de maneira significativa, é acreditar que ela vai continuar com esse crescimento. Aí a gente vai estar fazendo um puta do investimento bom, porque a gente comprou ela enquanto o mercado estava pessimista. Agora, por que se a gente... E qual seria o nosso péssimo investimento na loja Renner agora? Seria se, a partir de agora, quando a gente acabar de entrar nela de novo, ou fazer um aporte forte nela, começar uma queda dos resultados financeiros, que talvez o mercado já tinha previsto alguns anos antes, e a gente que é bobo não tinha entendido agora, e aí a gente vai se estrepar, porque a gente achou que a lojas Renner a R$18, R$17 estava uma barganha, aí ela chega a 9 e a gente fala, putz, dancemos. Tinha uma baita de uma crise na nossa frente, a gente não teve a capacidade de prever, o mercado já tinha dado dica que já estava derrubando o preço da ação, a gente não acreditou, a crise chegou, setor de consumo parou, pronto, ferramos. Eu acredito mais nisso que você falou. Eu não sei. E quando eu não sei, qual é a minha reação? Para. Diferentemente do Banco do Brasil, que quando a ação estava 28, 29, 30, eu cantava para todo mundo, eu acho que está barata, eu acho que é um puta de um negócio. Falei nos vídeos, as propostas, estava lotado de Banco do Brasil, e eu falei, quando a VEG estava 28, 29, 30, eu falei, galera, acho que é um bom ponto de entrada. Como eu falo hoje VEG está cara.
voltou a ficar cara de novo, tem que tomar cuidado. As lojas Renner, eu falo, está barata, como nunca esteve. Porém, todavia, contudo, eu não me acho o mais esperto da sala, a ponto de falar que temos aqui uma baita oportunidade. Eu acho que assim a gente fica um pouco mais seguro, no sentido de falar, pô, vamos fazer uma tacada aí. Não, não vamos fazer tacada nenhuma, vamos seguir nosso processo. Tá? Vamos seguir nosso processo. Dante, fala você, amigo. Estamos terminando já. Quase 11 horas. A minha pergunta é o seguinte, e se o mercado tiver com medo do Brasil virar uma Venezuela, isso não explicaria esse azedume do mercado? Explicaria, mas a gente teria que ver isso em todas as empresas. A gente não pode ver um azedume nas lojas Renner, que é do setor de consumo, e não ver em outras empresas. Vamos ver se a gente tem outra aqui que está crescendo o preço. Deixa eu ver aqui. A gente não viu. A VEG, o preço está crescendo. Vamos pegar a EGE aqui. Vamos ver. Uma empresa de energia elétrica, teoricamente tranquilinha, tá? Ali, feijão com arroz. Vamos ver o preço dela nos últimos 60 meses. Também não está lá grande coisa. Também tem preços em queda. Tá? Dividend yield alto ou compatível com uma empresa. Vamos ver o quadrante dela. Né? Empresa de energia geralmente está aqui no quadrante large e velho, ou seja, está ali, está quietinha no canto dela, então tem de gerar bons dividendos, conforme já explicamos aqui. Então, o preço dela, em gráfico de 60 meses, que são 5 anos no mínimo, então a gente vê aqui que o preço dela teve uma euforia, aí aqui fica bem claro, né? Euforia Bolsonaro, tá? Euforia de Bolsonaro, e depois uma queda constante, passando pela Covid sem se afetar e caindo, e caindo, e caindo, e caindo, tá? Então, fala, putz, o que está acontecendo aqui? Vamos ver se a gente consegue ver os resultados financeiros dela. A receita dela é aquele gráfico que a gente gosta, tá? Lembrando, pessoal, que o preço tem caído, mas a receita continua crescendo trimestre a trimestre, e vamos dar uma olhadinha no anual, que é o que interessa. No anual, a gente já vê uma receita crescente e aqui uma estabilidade nos últimos 3 anos, mas está tudo bem, tudo bem. O preço deveria estar estável também, mas não é o caso, tá? Evolução do lucro por trimestre, a gente vê aqui uma evolução crescente do lucro, mas vamos ver por ano, e aí vem um gráfico lindo, um aumento do lucro ano após ano. Ou seja, nada explica. Calma. Aí você vê esse lucro crescendo, você fala, opa, empresa boa pagadora de dividendo, lucro crescendo, sem bafafá, sem historinha, gerando energia no sul do Brasil, onde o Brasil é um pouquinho mais organizado, blá, 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 tudo certinho, lucro crescendo. Vamos dar uma olhadinha na dívida, essas empresas geralmente trabalham muito endividadas, margem dela caiu, mas agora está subindo, e a dívida bem alta, 15 bilhões de dívida, um processo de endividamento constante, que com certeza é o grande calcanhar de Aquiles da Engie. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no balanço, ver o que eu escrevi. Belo resultado, belo lucro, bela margem. Se você procurar pelo em ovo, aqui você não vai achar. PS, lucro all time high, nunca lucrou como antes. No semestre passado, receita em queda, mas lucro em alta. Vai entender. No Q2, tudo pior versus Q2, PL nas alturas. O mercado deve saber algo que eu não sei. Segue redondinha, lucrando forte, 645 milhões de lucro, all time high. Nunca chegou perto de prejuízo. Dividend yield agradável e PL intrigante, ou seja, não está barata. No Q4 de 2021, exatamente há 1 ano atrás, já começa a ganhar billions, crescendo embaixo do nariz de todo mundo e ninguém dá bola. Uma hora sobe como um foguete, pode anotar. Ou seja, empresa redondinha, com seus trimestres todos bonitinhos, entregando os seus resultados, lucrando 800, 600, aqui foi mal, 300, 700, 891, já lucrou 1 bilhão, ganhou diamante com margem acima de 28, tudo muito certinho, tudo muito bacana. E, voltando aqui na parte de fundamentos, a gente vê o mercado batendo nela. Bem,
dá para a gente chegar a algumas conclusões bem ignorantes aqui para fechar a nossa live de hoje, que obrigado pela participação de todo mundo, foi excelente. Um azedume em relação ao Brasil, um azedume muito forte em relação às empresas, um descolamento entre resultado e preço. Isso é ótimo para nós investidores de longo prazo, significa que esses períodos de azedume a gente aproveita para comprar mais enquanto as empresas estiverem performando, porque na hora que o mercado voltar numa normalidade, eles vão procurar, quando voltar a acreditarem no Brasil e o dinheiro entrar, os caras não são malucos, tá? Eles vão procurar as empresas que têm lucro, que têm resiliência, que têm crescimento de receita, que têm pouca dívida, que são as empresas que a gente tem, e aí eles vão comprar isso aqui de balde, e quando tem uma oferta maior de compra do que venda, os preços vão subir. O que a gente pode fazer? O que está na nossa mão é somente estudar relatórios financeiros que são entregues para nós. Ficar estudando preço, topo, vale, etc., é cassino, tá? Então, ou seja, pega o caso da EGE, por exemplo. Vamos pegar aqui o caso da EGE, que é uma empresa, assim, sabe, desapercebida, ninguém fala dela, empresa de energia elétrica do Sul. Você pega o gráfico dela, peraí, vou dar um zoom para vocês aqui. Aí. Pega o gráfico dela aqui, do histórico dela na Bolsa, gente, aí, ó, vai embora, cara. Vai embora, tá? Por quê? A energia elétrica sofre aumento todos os anos, tem contrato para aumentar preço, e vai aumentando. E a gente vai comprando cada dia um pouquinho, cada mês, se a gente conseguir economizar e comprar um pouquinho, vamos comprar. Pô, o preço está caindo, Christian. Tudo bem, já vi. E aqui na EGE, o preço está caindo desde 2020, e por mais que eu leia, eu também não encontro nenhuma explicação. Então, das três, tanto da EGE, das lojas Renner e da B3, a EGE é a que eu menos tenho medo. Setor resiliente, roupa, a B3 você pode até deixar de investir. As lojas Renner você pode deixar de comprar meia e cueca. Mas energia elétrica, meu amigo, o pessoal do Paraná e de Porto Alegre vai continuar usando até na crise, porque a EGE trabalha na base da pirâmide de Maslow. Tem jeito, a EGE trabalha num segmento de necessidade básica do ser humano. Então, eu fico muito tranquilo em fazer meus aportes mensais um pouquinho na EGE, mas o preço está caindo, Christian? O resultado está tudo beleza. Paulo, a palavra é sua. Está caindo por causa dos contratos que deve estar vencendo de energia. O mercado deve estar sabendo disso daí, e aí vai ter novos leilões aí, e aí complica, né, se ela não conseguir. Vamos ver outra. Vamos pegar a Equatorial Energia. A EQTL, que é uma outra, pegar aqui fundamentos. A EQTL que administra energia no norte do Brasil. Esse gráfico de 60 meses. Olha o que está acontecendo. Já é diferente, tá vendo? Olha como que cresce. Porque a Equatorial está investindo. Está investindo em crescimento forte. A Equatorial está investindo muito. Olha aí, olha a dívida da Equatorial. 20 bilhão. Tá? Assim como a EGE está fazendo muito investimento e está trazendo mais resultado. Então, os contratos podem até vencer, mas acho que da EGE, pelo que eu li, não tem nada vencendo a curto prazo, e essas concessões são de muitos e muitos anos. É lógico que o cara não vai investir numa hidrelétrica, numa transmissão e etc., por contratos curtos. E geralmente são eles que ganham, porque a barreira de entrada é alta. Fala, Dante. Lembrar que no norte tem uma licitação que foi feita a curto período, que eles vão fazer energia eólica lá no Nordeste, né, Norte, Nordeste, e eles estão programando uma Itaipu, ou 10 Itaipus, eu não lembro como é que era, mas eles estão programando a produção de energia burral lá no Norte e Nordeste. Tanto a Equatorial como a EGE, eles têm a divisão de energia eólica e solar também, porque a elétrica, a concessão é muito mais difícil conseguir, e por exemplo, uma energia solar, eles só têm que comprar um terreno que tenha uma boa incidência solar, e aí eles conseguem aumentar a matriz energética deles, mais limpa, mais segura, e conseguem vender mais energia. Então, ou seja, eu gosto muito do setor de energia, acho que é um segmento muito resiliente, acho que o dividend yield tem que ser atrativo. Vamos dar uma olhadinha quanto que é desse aqui. Olha só, o da EGE, da EQTL2, porque ela está crescendo muito, né, está investindo. Vamos ver o da EGE, quanto que é. Aí, o da EGE já é mais agradável, né, já é um dividend yield bom. Então, ou seja, não tem problema nenhum com a EGE, não. E, pessoal, eu vou terminar aqui
A gente não tem mais nenhuma outra empresa importante que saiu dos relatórios. Acho que foi um excelente estudo, bem rápido aqui que a gente fez, né? Tem milhões e milhões de células, fórmulas aqui para a gente dar mais uma analisada, mas demos um panorama legal. A mensagem final é o seguinte: nenhuma empresa com uma coisa extremamente crítica ganhou vermelho aí a Brasil Agro, porque teve prejuízo no período, e a EDP Energia, que teve um prejuízo no período também, porque teve um negócio de impairment de alguma outra usina que ele fez lá, mas não foi nada muito crítico. O Bradesco ganhou amarelo, porque decidiu corretamente tirar muito dinheiro do lucro e colocar como previsão de devedores duvidosos, que a gente lê Americanas, no caso. O resto, indo tudo razoavelmente bem. Temos aí 3 casos que deixam a gente com a pulga atrás da orelha, empresas que os resultados financeiros continuam fortes, continuam robustos e a bolsa metendo porrada neles. B3, Lojas Renner e Edge. Pessoal, eu vou me despedir aqui de vocês, agradeço bastante todo mundo. Quem tiver mais dúvida, quiser conversar depois em particular, e está tomando uma mensagem para mim, a gente marca uma vídeo à noite aí. Muito obrigado pelo presente de todo mundo e espero que tenham gostado. Eu, particularmente, achei que foi uma live muito interessante com a presença de todos. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau.